Já pensou comprar um imóvel pela metade do preço? Você compra uma casa por 300 mil e vende ela por 600 mil, ou seja, 300 mil reais de lucro em uma tacada só. Pois é, tem gente que fica rico só fazendo isso. Meu nome é Andrei, sou advogado, corretor e investidor. E este é o canal Inquilino Rico. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para você um conteúdo top de linha que eu não vi em lugar nenhum, seja no YouTube ou em outros sites de internet. Eu poderia tranquilamente vender um curso só sobre isso, mas eu vou te entregar aqui de bandeja de forma gratuita. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. As dicas que eu vou dar aqui são válidas para o investidor e também para os advogados que atuam ou pretendem atuar nessa área, que é muito valorizada, mas também pouco explorada. Como tenho bastante dica para dar e eu quero fazer isso sem que o vídeo fique muito extenso, já vou mandar a primeira. Faça uma varredura completa. Tem muito imóvel à venda em leilão, mas você precisa saber separar o joio do trigo. Tem imóveis em leilão que estão em valor de mercado e tem imóveis em leilão que, se você comprar, vai se ferrar de verde e amarelo, correndo o risco até de perder todo o seu dinheiro. Se fodeu! Investidores experientes avaliam dezenas ou até centenas de ofertas de imóveis antes de realizar uma compra. E normalmente cada leiloeiro ou corretor que anuncia em parceria com a justiça tem o seu portal. Eu coloquei alguns portais na descrição deste vídeo, mas não significa que existem apenas esses portais. Aliás, eu vou te dar uma dica dentro dessa dica aqui. Nos lugares onde ninguém procura é que normalmente você encontra as melhores oportunidades. Nos links que eu coloquei na descrição, o primeiro deles é o de um corretor que atua em parceria com várias varas da Justiça do Trabalho do interior de São Paulo. É um site singelo, bem simples, que tem pouca divulgação. Antigamente nem site ele tinha. Eu recebia por e-mail as ofertas e vinha uma listona em PDF com os imóveis sem foto nenhuma. Tinha que ler aquela lista inteira para ver o que tinha em oferta. E foi lá que eu consegui um terreno para um cliente meu no centro da minha cidade, cujo valor de mercado era de 400 mil por apenas 200 mil reais. Dica número 2. Procure auxílio profissional. Uma vez eu vi um vídeo do ator Pedro Cardoso dizendo que no Brasil não se dá valor ao trabalho e que se dá valor econômico ao bem, às coisas. E eu concordo totalmente com ele. Tem muita gente que quer comprar barato, vai economizar 200 mil reais em uma compra de um imóvel, mas se nega a pagar 20 mil reais por um bom advogado. Eu, como um advogado mais constituído na OAB, Ordem dos Advogados. Em uma situação que eu acompanhei de perto, os clientes chegaram desesperados com um caso que estava nas mãos de um advogado conhecido. O profissional havia cometido uma série de erros e havia o risco real de eles perderem todo o valor que haviam pago no imóvel. E era um valor alto, na época 700 mil reais. Então, quando for comprar imóveis em leilões ou vendas diretas feitas pela via judicial, caso você não seja um advogado, contrate um com experiência nesta área para realizar ou supervisionar todos os trâmites. Se for um leilão de banco, o risco é bem menor, mas mesmo assim é aconselhável ao menos a realização de uma consultoria especializada. Há casos em que os investidores perdem tudo, ou seja, 100% do valor que investiram em imóveis de leilão judicial. Então, a recompensa é grande, mas se você não fizer da forma correta, o risco é tão grande quanto. Então, não seja muquirana nessa hora, pois provavelmente vai se arrepender depois. Dica número 3. Leia detalhadamente as regras do edital.
Leia as regras do edital do leilão ou da venda direta que você pretende participar. Lá você terá acesso a todas as informações do certame. Desse modo, muitas vezes uma aquisição que pareça vantajosa à primeira vista pode não ser tanto assim, dependendo da comissão do leiloeiro e eventuais outras taxas que você tiver de pagar. Se você e o seu advogado estiverem bem inteirados das regras, poderão, inclusive, documentar e notificar o juiz sobre eventuais descumprimentos que podem levar à anulação do leilão, evitando a ocorrência de fraudes. Além disso, conhecendo as regras, você consegue traçar melhor uma estratégia para arrematação. Dica número 4. Avalie o imóvel que você pretende comprar. Essa dica é importantíssima. Embora na grande maioria dos leilões você não consiga adentrar o imóvel que está sendo anunciado, tente, ainda que de forma indireta, avaliar o bem. Vá até o local, verifique as condições externas do mesmo. Muitas vezes as fotos presentes do edital não correspondem à realidade do bem. Isso porque os bancos realizam vistorias prévias antes de realizar um financiamento, a fim de verificar a idoneidade da garantia do empréstimo. No entanto, essas vistorias normalmente têm alguns anos. E as fotos que você vê no edital são destas vistorias e não correspondem em quase 100% das vezes ao estado atual em que o imóvel se encontra. Nesse sentido, é bem provável que uma pessoa que perdeu um imóvel para o banco por não conseguir pagar as parcelas de um financiamento também não tenha realizado as manutenções necessárias no bem. Às vezes, uma simples falta de troca de telhas pode causar inúmeras infiltrações no imóvel todo e condenar a estrutura. Assim sendo, você acha que vai comprar uma casa, mas na verdade vai ter de arcar com uma demolição para ficar com um terreno. E olha a casa, olha essa casa, que coisa sinistra. Ô Henrique, olha só que casa estranha, meu. Você também pode conversar com vizinhos para ver se eles conseguem te fornecer informações sobre os moradores anteriores. Em condomínios, conversar com o síndico ou zelador é muito importante. Eu me lembro de um caso que uma advogada conhecida me indicou um imóvel em leilão que seria interessantíssimo, sendo alienado por 1/3 do valor de mercado do bem. Ela me passou a íntegra do processo para que eu analisasse. No processo, eu já achei alguns erros graves nos trâmites que gerariam nulidade. Mas, mesmo assim, resolvi ir até o imóvel, que era próximo à minha residência. Ao chegar lá, vi que o imóvel estava bem conservado, devidamente limpo. Toquei a campainha, mas não encontrei ninguém. Voltei em outro horário e fui recepcionado por uma senhora. Conversando, ela me contou que havia comprado aquele imóvel 15 anos atrás, de forma conjunta com o falecido esposo, que tinham o contrato, mas não haviam feito o registro do bem. E os devedores que motivaram a ida do imóvel a leilão eram as pessoas cujos nomes constavam no registro do imóvel, mas não eram os proprietários de fato, uma vez que haviam vendido ela muito tempo antes para a senhora e para o esposo. Moral da história: quem arrematasse aquele imóvel por 1/3 do valor jamais conseguiria ter a propriedade do bem caso a senhora que lá residia atendesse aos critérios que lhe conferiam a propriedade através da uso capião. Portanto, a compra maravilhosa era, na verdade, uma grande furada. Enfim, indo até o imóvel, você muitas vezes poderá descobrir quem lá reside, a natureza da posse da pessoa e ter uma noção um pouco mais precisa sobre o valor do mercado do bem. Assim, você terá maiores condições de fixar um valor máximo para o lance, já computadas as comissões e taxas, dentro do qual a compra do mesmo será compensatória ou não. Dica número 5. Analisar a matrícula atualizada do imóvel e os autos do processo. Essa dica é para o advogado que vai fazer análise do imóvel que está sendo ofertado. Muitas vezes o próprio site do leilão disponibiliza a íntegra da certidão da matrícula do imóvel. Se for antiga, é aconselhável extrair uma nova junto ao cartório de registro de imóveis competente. A matrícula é o histórico completo relacionado à propriedade do bem. Ocorrem muitos erros em processos judiciais. E, se você não fizer o trabalho de análise bem feito, você pode colocar o seu cliente em uma grande furada. E ele provavelmente vai querer te matar depois.
Nesse ponto, saliento que você deve dar muita atenção ao artigo 889 do Código de Processo Civil, que lista todas as pessoas que devem ser cientificadas da alienação judicial. Em um processo de compra que eu assumi para 2 clientes, que havia sido iniciado por um escritório de advocacia conhecido aqui na cidade, haviam penhoras anteriores incidentes sobre o imóvel cujos credores não haviam sido notificados da alienação. E aí havia o risco de que esses credores se manifestassem de forma contrária ao levantamento das penhoras, o que poderia levar inclusive à anulação da venda. Eu avisei desse risco aos clientes. E se isso ocorresse, eles perderiam todo o dinheiro, uma vez que os devedores já haviam levantado todo o valor remanescente nos autos em que foi feito o depósito. No entanto, eles acabaram dando muita sorte. Primeiro, por contratarem um bom advogado. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas, em segundo, porque das 2 penhoras anteriores, uma era do Banespa, ou melhor, de uma empresa que havia comprado os créditos do Banespa, e outra era da União. Quando eu pedi em cada processo para baixar as penhoras, a empresa que comprou os créditos do Banespa simplesmente perdeu o prazo e não se manifestou. E no que concerne ao crédito da União Federal, o procurador simplesmente não percebeu essa falha de procedimento e se manifestou favorável ao levantamento da penhora. Felizmente, a situação teve um final positivo para eles, mas poderia ter sido trágico em vista da desídia daquele escritório. Bom, essas foram as 5 dicas para comprar imóveis em leilão. Gostou da qualidade do conteúdo apresentado? Então deixa sua curtida aí pra gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.